A Igreja Adventista traz entre seus ensinos a doutrina do santuário. Doutrina essa que afirma haver um santuário no céu, no qual Jesus está agora então ministrando em prol daqueles que serão salvos. Ela também ensina ser o arcanjo Miguel a pessoa de Jesus. Entre seus ensinos também está ali a mortalidade da alma. Ou seja, eles não creem na imortalidade da alma, mas em que o ser humano é num todo uma alma e que com a morte então ele perece. Da mesma forma, ensinam a obediência à lei de Deus como um requisito, como algo necessário também para que possamos ser salvos, inclusive afirmando também ali a validade da guarda, então, do dia do sábado. A pergunta é: há base bíblica para isso? Estão certos aqueles que se opõem a ela e que a chamam então de uma seita, de um movimento herético? Será que a maior parte da cristandade realmente está certa com relação às suas afirmações? Ou tudo não passa de uma interpretação equivocada daquilo que a igreja ensina? Vamos ver alguns exemplos daquilo que foi citado. Por exemplo, falando ali sobre o santuário. Quando você vai ali para a carta aos Hebreus, encontramos ali muitas alusões a esse santuário celestial, inclusive também alusões a Jesus ali, agora oficiando dentro desse santuário. Da mesma forma, quando vamos ao livro do Apocalipse, encontramos lá também muitas menções ao santuário. E Moisés também, quando recebe lá no Antigo Testamento, então, de Deus um modelo que deveria ser copiado agora para que pudesse ser feito então o santuário, ele recebe esse modelo de Deus. E esse modelo, com certeza, é o santuário celestial. Por isso, é uma afirmação, no mínimo, falaciosa e talvez até podemos dizer maldosa da parte de muitos, dizer, afirmar que não há ensinos, então, com relação a esse santuário celestial e a esse trabalho de Jesus ministrando ali. Da mesma forma, quando acusam a igreja de que ela agora, então, faz ali uma comparação entre a figura do arcanjo Miguel e de Jesus. Precisamos entender ali que muitos teólogos e estudiosos do passado viram na figura do anjo do Senhor uma teofania, uma manifestação de Cristo antes da encarnação. Agora, por que pode-se aceitar ali, então, essa figura de um anjo? Entendendo, claro, fazendo aqui um parêntese, que a palavra anjo, ela tem o sentido de um ser angelical, mas também de um mensageiro, de alguém que vem da parte de Deus. Logo, por que podem aceitar que Jesus possa ser, então, esse anjo do Senhor, mas não pode estar associado à figura de um arcanjo? Sendo que a palavra arcanjo significa ali o chefe dos anjos, aquele que chefia, então, que comanda os anjos. Jesus tem um exército de anjos que virá com ele. Jesus é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E quando a igreja faz essa comparação, não é no sentido de salvação, não é como um objeto de salvação, nem comparando Jesus à figura de um anjo ou dizendo como as testemunhas de Jeová que Jesus é um anjo, mas apenas apresentando ali uma explicação teológica, as semelhanças, aquelas coisas que de alguma forma nos levam a ver na figura do arcanjo Miguel, assim como do anjo do Senhor, uma figura de Cristo também. Mas isso não significa que a igreja faça disso um objeto de salvação, uma doutrina na qual precisamos crer para que sejamos salvos. É apenas um entendimento teológico, uma busca de entender os temas que estão ali revelados na palavra de Deus. O mesmo se dá, por exemplo, com o sábado. Muitos afirmam que a igreja agora, ela observa o sábado, e isso faz de uma forma equivocada, uma vez que o sábado é algo que é relativo, referente apenas aos judeus. Será isso mesmo? A Bíblia nos diz lá no livro de Gênesis, no princípio, que Deus deu o sábado para a humanidade. Jesus, lá em Marcos 2, no verso 27, ele repete isso, quando ele diz que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ele usa ali a palavra anthropos, que no grego antigo, assim como na Bíblia, tem um sentido primário ali de humanidade, de ser humano. Ou seja, Jesus está dizendo assim: o sábado foi feito para a humanidade, foi feito para o ser humano, e não o ser humano para o sábado. Então Jesus está ali validando, continuando a dar validade ao sábado como sim, algo dado por Deus ao ser humano, e que deve permanecer como um símbolo da criação, de tudo aquilo que o sábado representa relacionado à pessoa de Deus, como Criador e Senhor de tudo. Mas como eu disse, o problema se dá muito mais na interpretação dos ensinos que a igreja apresenta, e que leva muitos agora a pensarem então que isso não passa de ensinos heréticos, ensinos que estão ali relacionados a uma seita. Mas a pergunta é: será mesmo a igreja uma seita, um movimento herético? Porque apresenta esses ensinos distintivos. Os ensinos distintivos da igreja estão muito mais relacionados com a sua missão, com a sua interpretação da palavra de Deus, do que com propriamente heresias, como muitos afirmam. E precisamos estudar a palavra de Deus e conhecer também aquilo que ensina a igreja, para que possamos entender de uma forma clara aquilo que ela apresenta como sendo a verdade. Porque ela tem um chamado, um propósito, uma missão profética de anunciar, de preparar pessoas para o encontro com Jesus nesses últimos dias. Por isso, meu apelo, meu convite é que você estude mais sobre a igreja, busque conhecer. Não tome ali, né, uma concepção apressada devido ali a falas e talvez ensinos de muitos que, sem estudar, sem conhecer, estão ali afirmando coisas que não são verdade. Estamos aqui para ajudar, a esclarecer, a trazer informação para que você possa crescer no conhecimento da pessoa de Deus e também de sua palavra. E entendemos que a Igreja Adventista tem essa missão. Por isso estamos aqui nesse momento falando sobre isso também, porque é importante que você entenda.
que você busque conhecer mais, inclusive os próprios escritos de sua profetisa Ellen White. Muitos nunca leram, e mesmo sem ler já afirmam e acusam muitas coisas que desconhecem por não lerem, por não estudarem. Então é importante que você faça isso, que você busque conhecer e estudar, e não dar atenção apenas a fontes paralelas que estão aí, disseminando a mentira e o engano. Deus abençoe todos vocês.